Hoje vamos estudar análise combinatória, é o tópico de combinação simples. Lembrando que passamos já aí por fatorial, passamos por princípio fundamental da contagem e recentemente, última semana, foi postado o vídeo aí de arranjos e permutações. Então, dando continuidade hoje, análise combinatória. Bem, combinação simples, né? Peguei aqui um exemplo que irá nos auxiliar aí o entendimento de combinação simples. Pedro, Tiago e João querem formar uma dupla para apresentação de um trabalho. Quais e quantas são as possibilidades, né? Para facilitar, vamos apresentar assim: Pedro, Tiago e João, né? Em conjunto, o elemento P representando Pedro, T, Tiago e J, o João. E dessa forma representado, a gente consegue os subconjuntos, né? E aqui a gente tem todas as possibilidades aqui, né? De organizar e arranjar esses três elementos, tomar eles 2 a 2. Pedro e João, João e Pedro, seguindo o mouse, Pedro e Tiago, Tiago e Pedro, João e Tiago, Tiago e João. Enfim. Mas aí a gente pode parar para pensar. Nós queremos formar duplas para a apresentação de um trabalho. Uma dupla com Pedro e João não é a mesma coisa que uma dupla com João e Pedro, né? Então, aqui nós temos um problema, porque isso aqui da forma que está é toda, né? Aquela demonstração que nós estudamos aí de arranjo, né? Você abre tudo, são todas as possibilidades. Contudo, nós queremos formar grupos de trabalho, no caso uma dupla, e nós sabemos que a ordem em Pedro e João, João e Pedro, né, nesse caso, como é até conjunto, ordem de elementos dentro do conjunto, não difere, né? Por isso que representamos de forma por meio de conjuntos. Então, quando a gente estuda conjuntos, a gente sabe que Pedro, PJ e o subconjunto JP, assim representado dentro de um conjunto, eles são o mesmo conjunto aqui, então tem o mesmo conjunto. Eu posso pegar isso então e representar assim, até porque a ordem dos elementos não importa, né? Se nós vamos aí uma dupla, Pedro e João, ou João e Pedro, como já falamos, conjunto, é a mesma dupla. Então a ordem aqui nesse caso não nos importa, né? Então isso é uma coisa que você tem que dar atenção, que isso é uma combinação, devido à ordem não importar. Se a ordem importasse, aqui estaria a resposta, seria arranjo. Teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Quando a ordem importa, arranjo. Neste caso, a ordem não nos importa, a gente está tratando de um caso de combinação, né? A forma é representar isso por meio de conjunto, e o que nos interessa é a escolha desses subconjuntos. Eu escolho então 3 subconjuntos aqui, que está retratando todas as escolhas de dupla que temos aí para esse trabalho que vai ser apresentado, tá? Enfim, observe bem, deixa eu destacar aqui, ó, vermelho, preto, azul, né? Lembrando que são conjuntos aqui idênticos, mas cada combinação dá origem a 2 arranjos, né? Lembrando que arranjo estudado na aula anterior, e arranjo, a ordem importa. Mas você pode ver que a combinação PJ está atrelada aí à origem de 2 arranjos, PJ e JP. Aqui é um arranjo, aqui embaixo combinação. Só deixar bem apresentado aqui que a resposta a gente já tem, né, se você pensar, né? Por aqui a gente abriu, então nós temos aqui que são 3 possibilidades, né? Como ele pediu aqui, quais e quantas? São 3 e são estas. Mas enfim, agora vamos tentar fechar isso e apresentar uma fórmula, uma equação, alguma coisa que nos possibilite usar a combinação simples. Aqui destacado, como foi dito aqui, cada combinação dá origem a 2 arranjos. Essa combinação dá origem a esses 2 arranjos, esta a 2 e essa a esses 2. Lembrando que dentro desse contexto de combinação, estamos aí uma combinação simples de 3 elementos tomado com 2 elementos. Uma combinação aqui, ó, no mouse, 3
tomados 2 a 2, tá, gente? Então em arranjo a gente tinha aqui o A, combinação, temos esse C, representando então a combinação de 3 elementos tomados a 2 a 2. Então esses 3 tópicos aqui são muito importantes. A ordem dos elementos não nos importa, nesse caso a gente está no caso de combinação. A gente vai escolher subconjuntos e esse símbolo aqui representa a combinação desses 3 elementos tomados 2 a 2. Voltando aqui, cada elemento dá origem a 2 arranjos, como foi observado aqui, ó. Cada combinação dá origem a 2 arranjos. Então nós tínhamos aqui, ó, essa combinação atrelada a esses 2 arranjos, né? Enfim, você pode, eu quero agora tentar chegar nesse resultado que nós abrimos aqui, né? Mas por meio de uma equação, né? Conta, sem precisar fazer uma apresentação, aí, um diagraminha, nada desse tipo. Mas diante dessa observação que nós já temos, você repara que, como foi dito, cada combinação dá origem a 2 arranjos. Então eu tenho que arranjo é esse aqui que está em cima, ó. Um arranjo, que aqui é um arranjo de 3 elementos, né? PTJ, arranjo de 3 elementos tomado a 2 a 2, como está aqui, ó, no mouse, segue aqui comigo, arranjo de 3 2 a 2, equivale a gente pensar da seguinte forma: a combinação de 3 elementos tomado 2 a 2, aqui, ó, destacado no mouse, multiplicado, como foi dito, para cada combinação você não tem aí a origem de 2 arranjos. Então quando você pega essa combinação e multiplica pela permutação desses 2 elementos de cada combinação que tomados 2 a 2, permutação de 2 a 2 também podemos retratar como arranjo de 2 a 2, aula passada. Então o arranjo de 3 a 2 equivale à combinação de 3 tomado 2 a 2 vezes um arranjo de 2 tomado 2 a 2. Devido a isso aqui, ó, a combinação multiplicado pela possibilidade de que cada combinação nos remete a 2 arranjos, ou seja, quando você pega a combinação e multiplica pela permutação desses elementos 2 a 2, no nosso caso, e multiplicando eles, você tem algo equivalente aos arranjos. A partir daí, peguei esse cara aqui, falar de uma forma simples, como vocês dizem, eu não gosto muito de falar isso, mas já nesse exemplo aqui para retratar, lembrando que arranjo 2 a 2 é a mesma coisa que permutação de 2 elementos. Então eu pego esse cara aqui e passo dividindo, né? Então o que nós temos? Que a combinação de 3 tomado 2 a 2 é igual esse arranjo, aqui no mouse, dividido, como passou o arranjo dividindo, veio aqui, ó, dividido pelo arranjo de 2 a 2. Lembrando que arranjo de 2 a 2 é a mesma coisa que permutação de 2. Aí aqui, a partir daqui, eu desenvolvi combinação, o arranjo de 3 tomados 2 a 2 acima, no denominador, e a permutação de 2 elementos aqui. Desculpa, o arranjo no numerador e a permutação no denominador. Aí 3 menos 2 é 1 fatorial. 1 fatorial é 1, então temos 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3. Então, como vimos aqui na abertura. Esse é um exemplo, então, para que a gente possa começar, então, observar, entender o que se passa em combinação. Algo que deixo e quero que vocês sempre lembrem disso: combinação, a ordem dos elementos não nos importa. Quando você percebe que um exemplo, um problema que você depara e a ordem dos elementos não importa, você está trabalhando com combinação. Enfim, a cada combinação de n elementos tomado P a P, correspondem P fatorial arranjos que são pedidos pela permutação dos elementos da combinação. Ou seja, aqui, gente, eu venho abrindo aqui o que acabamos de fazer ali, aquela conta, né? Como nós vimos, ó, a combinação de n elementos tomados P a P, que é esse aqui, ó, Cn tomado P a P, corresponde a P fatorial arranjos que são pedidos pela permutação dos elementos de combinação. Então eu retrato aqui a combinação multiplicado por esses arranjos, por essa permutação, é igual ao nosso arranjo M tomado P a P. Substituindo aqui, ó, o arranjo está acima, permutação aqui, não mexi na permutação, só abri arranjo. Aí a gente faz o seguinte: pega a fração de baixo, multiplica pelo inverso
pega a fração de cima e multiplica pelo inverso multiplicativo da de baixo. Então nós vamos ter n sobre n menos p, tá aqui, vezes 1 sobre p fatorial. E chegamos aqui. Isso aqui, essa igualdade, o CNP igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial, é a equação então que nos dá a combinação de n elementos tomado P a P. Então aqui, ó, só agora definindo bem a combinação de elementos tomados P a P. A combinação simples de elementos tomados P a P são subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com elementos dados. Isso aqui, essas três expressões aqui, ó, é como a gente vai representar a combinação. Pode ser assim, combinação de elementos tomados P a P, desta forma ou esta. Creio que nós vamos usar mais a primeira e essa terceira aqui. Então a combinação de n tomada P a P você resolve problemas que aplicam combinação através dessa equação aqui. Então um exemplo para ficar bem visível, né? Um exemplo agora que vai facilitar, e vocês vão ver que isso não é um bicho de 7 cabeças. A parte anterior que eu retratei talvez tenha ficado um pouco confuso, um pouco complexo, não sei como passou para vocês, porque eu tentei fazer uma apresentação aí como que a gente chega na equação da combinação a partir da permutação. No primeiro dia de aula de matemática, 30 alunos estavam presentes. Para se conhecerem melhor, o professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão. E ele pergunta qual foi o total de apertos de mão. Bom, o que nós vamos observar? Vamos pegar dois alunos, o aluno A, o aluno B. Ao se cumprimentarem, A, B, não é a mesma coisa que B cumprimentar A. Então se a gente abre isso aqui, ó, tomando 2 a 2, se você usar arranjo, você vai ver que A, B e B, A são o mesmo aperto de mão, vamos chamar assim. Então você percebe que isso não é um caso de arranjo, a gente está retratando um caso de combinação, né? Porque a ordem aí, se o A pegou a mão do B ou o B pegou a mão do A, né, a ordem não altera nada. Então, neste caso, no caso de combinação, temos combinação de 30 tomado 2 a 2. Jogando, ó, N, olha lá, 30 é N e P é 2. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P. A partir daí você resolve, aplica as técnicas de simplificação. Então temos 30 fatorial sobre 2 fatorial vezes 28 fatorial. 30 é 29 vezes 28 fatorial. Para 28 fatorial, porque eu consigo simplificar aqui embaixo, ó, dividir, dá 1. Então eu vou ficando com 30 vezes 29 sobre 2. 30 sobre 2 é 15, 15 vezes 29 é 435. Então nessa sala nós teríamos, coitado desse professor, hein? 435 apertos de mão, né? Combinação. Se fosse arranjo, isso ia dar mais, né? Logicamente. Bem, dentro do contexto e exemplos e aplicação de combinação, foi essa parte anterior. Essa propriedade que eu deixo que às vezes facilita quando você não quer trabalhar uma combinação. Chega um resultado muito alarmante, você está sem alguma máquina de calcular. Isso aqui que vem pode auxiliar. Uma coisa interessante é que a combinação de N tomado P a P equivale à combinação de M tomado N menos P. Deixa aqui um exemplo. Aqui eu tenho, acabamos de resolver, combinação de 30 tomado 2 a 2. Aqui o cálculo. Equivale a gente fazer combinação de 30 tomado 28. Vai dar o mesmo resultado, olha que coisa. Como que a gente sempre vai observar isso, ó? 30 é um N, não é? E ó, é 2. 28 mais 2 dá 30. Você observa dessa forma. Então a combinação de 30 tomado 2 a 2 é a mesma coisa que a combinação de 30 tomado 28. O comprimento do 2, 28. Comprimento para 30. Né? Ou também você pode avaliar da seguinte forma. 30 menos 2, 28. Então essas duas combinações, elas terão o mesmo resultado. Tá? Pessoal, a aula de hoje foi essa, uma aula bem rápida aí, e que fica essa propriedade bem entendida para vocês, que nós vamos usá-los nos exercícios, e também quando aplicar a combinação,
volto a dizer, né, que você tem que observar que é quando a ordem não interessa, né? A ordem, mudando os elementos, não altera o que está trabalhado, não altera o seu grupo em questão. Obrigado e até a próxima.